Olá amigos, tudo bem? Eu sou Natalina Guinoni, consteladora sistêmica familiar, e hoje eu estou trazendo para vocês, para todos, uma convidada que para mim é uma pessoa muito especial e que trouxe e está agregando muito na minha vida e na vida de todas as pessoas ao qual nós estamos convivendo nesse momento, que é a Nara. Nara, muito prazer te ter aqui, tá, querida? Com muito carinho te recebo aqui na TV, para que a gente possa compartilhar um pouquinho. Ok. Muito obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui. Eu acho que sempre a gente pode colaborar, né? Porque experiência a gente tem, teórica e mais ainda a experiência da vida. E deixa eu então colocar, né? Eu gostaria que a Nara se apresentasse. Algumas pessoas não lhe conhecem, né? Então, fale um pouquinho para nós iniciarmos quem é a Nara, o que faz profissionalmente e para que as pessoas possam conhecer um pouquinho de você. Tá, então, meu nome é Nara, eu sou psicóloga há 30 anos, minha formação aconteceu na UX, depois eu fiz uma formação na área de família e na área da psicologia social. E hoje, então, eu estou estudando constelações, para que a gente possa melhorar e oferecer mais recursos para os pacientes da gente, para as pessoas com quem a gente lida todo dia, para que a gente possa oferecer mais qualidade de vida. Eu acho que no resumo, é isso que a gente quer, que a pessoa que está do nosso lado tenha uma qualidade de vida melhor, através do nosso trabalho. É a integração, né, Nara? Exatamente. Tudo. E a sistêmica entra muito forte, né? É uma vertente dentro da psicologia também que tem um peso muito grande, né? Exato. E esses teus 30 anos de atuação, então, o que você pode nos trazer de mais gostoso que a gente pode compartilhar com as pessoas que estão nos vendo? Eu acho que há 21 eu estou trabalhando em Farroupilha. Eu digo que eu tenho meu coração está mais aqui do que na minha cidade natal, apesar de ser bem perto. Mas eu acho que aqui eu consegui consolidar algumas coisas muito, muito importantes, assim, dentro do meu trabalho. Eu trabalhei dentro de uma instituição, mas da questão da agressão da violência contra a criança e adolescente. Então, esse trabalho me fez entender o lado bom e o lado perverso que todos nós temos, e que muitas vezes ele aparece de uma forma assim muito complicada, especialmente junto com as crianças, que são as pessoas mais frágeis, né? Óbvio, na primeira infância, no primeiro momento de vida, depois são os idosos, mas as crianças que eu atendi nesses 21 anos que eu estou aqui, assim, mexeram muito comigo. Eu trago elas dentro do meu coração. Claro que não vou lembrar de nomes, né? Mas muitas eu ainda lembro de muitos fragmentos, de muitas histórias, porque foram coisas muito marcantes. Quando a gente machuca uma criança, a gente machuca uma sociedade inteira. Porque a gente falha enquanto sociedade. Porque isso não deveria existir. Praticar uma violência contra uma criança é algo abominável, né? Claro, existem pessoas que têm isso, que cometem esses atos, porque também são pessoas doentes, também precisam ser vistas. Mas num primeiro momento, quando a gente recebe elas para trabalhar, é muito doloroso. E são traumas que depois esse indivíduo carrega para a vida inteira, né? Exato. E o que nós vemos na sistêmica é que esses traumas, inclusive, passam de forma transgeracional para as outras gerações. Depois essa criança, quando vira um adulto, acaba passando isso para os seus filhos, né? E acaba não tendo fim, né? Exatamente. Uma teia muito grande. Exato, porque assim, é uma dor que eu te diria que ela não é física apenas, é uma dor na alma. Então, machucar uma criança com uma situação de abuso é muito doloroso. É muito doloroso ver o que restou daquela criança e como reconstruir. É muito doloroso ver que a mãe, na grande maioria das vezes, foi vítima e que nem sempre foi vista, foi ouvida e teve que se reconstruir dentro das possibilidades que ela tinha. E aí isso torna ela mais frágil para poder preservar os próprios filhos. Eu te diria assim, que muitas das mães
que eu atendi seus filhos como vítimas de violência, diziam violência doméstica, quer dizer assim, a violência sexual e a violência doméstica, do abuso. Tá, do abuso. Me diziam assim, eu fui vítima também. Ninguém fez nada. Eu tentei contar, ou eu contei, e minha mãe disse, eu também fui. E eu sobrevivi. E aí a sistêmica está mostrando muito forte isso, né? E às vezes ela entra como compensação também. Também, né? Às vezes algumas que a gente vê muito comumente na sistêmica que algumas mães até fazem de conta que não veem, mas sabem, né? Que o seu marido atual, que muito comumente não é o pai daquela criança, essa mulher se torna muito devedora para aquele homem que está criando aquela criança, está pagando as contas, e uma maneira que ela tem de compensar esse desequilíbrio na relação dela de casal com esse homem é, às vezes, liberar essa criança para atender uma necessidade sexual desse marido. Exato. É triste isso, né? É doloroso demais. É triste isso. E a criança que fica no meio desses dois adultos, né? Que estão doentes lá a partir dos seus sistemas familiares. Com certeza. E então, isso eu vejo assim como uma coisa muito dolorosa, né? Mas tem o lado bom. A sensação que eu tenho, eu não sei em termos de números, mas em termos do que eu escuto de colegas e outras pessoas que estão trabalhando, me parece que isso tem diminuído um pouco, a violência contra a criança. Claro que nesses 21 anos, quanta coisa se fez, quantas campanhas se trabalhou e o quanto a gente fala diariamente, dentro das instituições onde a gente trabalha, né, sobre a importância, não com relação à violência, mas a importância de cada um poder cuidar do seu corpinho, como eu digo para as crianças. Tu tem que te apropriar do teu corpo, tu tem que saber fazer coisas para a tua idade, porque hoje as crianças estão indo cedo para a escola, né? Hoje as crianças têm 4 anos. Então, quando eu sento com elas e converso, elas trazem assim que elas conseguem fazer, elas têm um monte de aquisições, então elas conseguem fazer um monte de coisas sozinhas. E como é que é a questão do banho? Eu já sei tomar banho, eu preciso que a mamãe lave o meu cabelo, porque é comprido, né? Normalmente as meninas. Então a gente trabalha através de alguns videozinhos, através de desenhos, essa questão assim, da importância deles cuidarem do corpo, de que ninguém pode ultrapassar o limite e que se isso acontece, o que a gente faz, para quem a gente conta, onde a gente busca um recurso. Então eu acho que isso hoje já está bem disseminado, né? E isso é muito bom, porque no momento em que a mãe não consegue, talvez, olhar para essa criança tem que ter a capacidade de poder buscar essa ajuda. Porque também tem pais tóxicos, né? Claro que não sim. É só a constelação traz muito essa. Estava comentando até mesmo com uma colega sua essa semana, né? Com a Linda Mar. Sim. E a constelação tem muito essa da honradez aos pais. Mas não é assim, não é para engolir os pais goela abaixo com tudo que eles podem nos fazer de mal também, né? A honradez da constelação é a questão da gratidão pela vida, né? Exatamente. Porque a vida só pode chegar para você através desse homem e dessa mulher. Isso é indiscutível, né? Mas considerar, assim, aceitar ou concordar com toda a violência que alguns pais fazem sobre seus filhos, não tem como, né? Não tem como. Não, acho que as crianças não têm que concordar e assim como a gente tem falado tanto, e me parece que esse ano foi um ano que já começou muito difícil, com muita violência doméstica. E até ouvindo alguma coisa hoje de manhã, parece que aqui em Farroupilha, de ontem para cá, também teve alguns casos significativos de violência doméstica. Então, poder fortalecer a mulher de que ela não tem que permanecer numa relação doentia, isso eu acho que é muito importante. E as nossas crianças têm que crescer já vendo as capacidades que elas têm, de não existe a necessidade, eu preciso ter alguém. Não, eu preciso ter alguém desde que esse alguém seja bom para mim. Claro. Né? Eu não preciso ter alguém porque esse alguém me faz algumas coisas que a minha necessidade interna bate nessa necessidade interna dessa pessoa. Não. Então, eu acho que poder trabalhar o feminino
poder empoderar um pouco mais as nossas meninas, poder mostrar para elas que aquelas questões básicas, gravidez na adolescência, né? Bom, a minha casa é muito ruim, então eu quero sair. Não, vamos trabalhar isso dentro da escola. Vamos trabalhar isso dentro das famílias, para que as meninas com 13, 14 anos não queiram sair de casa. Nossa. O Espaço Integrar está localizado na Praça da Bandeira, em São Pelegrino, Caxias do Sul. Tem como serviços oferecidos aos seus clientes constelação sistêmica familiar, psicogenealogia e análise transgeracional, biodecodificação, liberação de traumas, sintergética, medicina da integração, reiki e barras de acesso. Temos também curso para a formação de novos consteladores, cursos de aprofundamento para consteladores já formados, curso para a formação de novos reikianos e encontros mensais de constelações familiares com workshop. Venha nos conhecer, vamos integrar novas possibilidades. Então, Nara, nós estávamos falando lá no primeiro bloco, então, sobre a violência doméstica, né? E isso chegando nas escolas, né? Isso. Sim, sim. Hoje, trabalhando dentro de uma escola lá no bairro Industrial, eu percebo assim, e junto ao Centro de Atendimento Integral, Senador Teotônio Vilela, que é ali no entorno também, o que a gente vê assim? Muitas questões de violência, né? E muitas questões onde os nossos adolescentes, com uma autoestima muito reduzida, acabam se expondo a inúmeros riscos. Isso é uma das coisas que a gente percebe assim, muito claramente. Poderia ser uma contratransferência, uma projeção daquilo que eles não receberam, que afetivamente, né? Sim, pode. Então eles ficam em busca de coisas externas que possam lhe preencher. Sim, e claro, lá naquele contexto, existe algumas questões que são particulares, né? E que a gente precisa mudar. A gente precisa ofertar possibilidades para que aqueles adolescentes tenham uma vida diferente. Eu acho que esse é o trabalho da escola. É muito mais do que matemática, do que português, né? É poder oferecer um espaço onde eles entendam que a vida vai além disso. E nós, enquanto profissionais que estamos dentro da escola, somos modelos. Sabe que eu fui participar a convite de uma escola estadual aqui em Farroupilha, né? É uma palestra sobre pedagogia sistêmica, né? E o número de pais que teve presente foi muito abaixo daquele que a escola tinha estimado. Mas o que me chamou a atenção foi o número de pais que vem crescendo. Eu fui muito encantada com isso. E eles participaram ativamente, eu fiz algumas dinâmicas, né? E ficaram muito felizes. Então se trouxe essas questões da violência, se levou o olhar da sistêmica para essa criança na sua necessidade de pertencimento à sua família. E então ela vai levar para dentro da escola o seu ambiente familiar no todo, e aí inclui a violência, inclui os problemas familiares. E quanto às disciplinas, algo muito interessante que a pedagogia sistêmica nos traz é que cada disciplina é como se tivesse uma linguagem daquilo que falta para o aluno em casa. A língua portuguesa, na pedagogia sistêmica, tem toda uma leitura aqui. A primeira comunicação eu faço com quem? Com a minha mãe. Então, os problemas com língua portuguesa estão mais voltados dessa criança com a sua mãe. A matemática é não conseguir somar o pai e a mãe. Ele tem um mais forte que o outro, né? A geografia é algo no seu corpo que não está bem. Ou a aceitação. Sim, a própria dificuldade de aceitação. Exato, então cada disciplina tem uma linguagem que a gente pode olhar e observar esse aluno para chegar nele. Mas é uma pena que até dentro da escola que você está atuando, né, que você está fazendo um trabalho, né, mas é muito pouco que se faz isso. Nessa escola que eu palestrei, a diretora me falou, né, nós não temos psicólogo. A minha ida para lá já fazem 5 anos e é em cima de um projeto do Condica, né? Porque eu entendo que seja difícil ter profissionais para todas as escolas.
E demanda de trabalho tem para todas as escolas. Porque nós temos hoje, me parece que assim, as crianças, quanto mais cedo elas vão para a escola, menos elas estão com as suas famílias. Os pais têm que trabalhar. Claro. Né? E o pouco tempo que sobra, tanto o pai quanto a mãe estão cansados. E quando chegam em casa, tem as coisas da casa para fazer. E tem aquela criança para poder dar atenção, fazer tema, né? Daqui a pouco tem irmãozinhos. Então, não é fácil, de fato. E a criança passa dentro da escola um tempo muito grande. Então, ela se socializa e ela tem na escola, muitas vezes, ela vê no professor, muitas vezes, a mãe. Sim, substituição, né? O pai. E eu sempre digo que bom quando tem professores homens, porque eles fazem o contraponto. O masculino, a referência exato, masculina, né? É muito importante. Senão eles têm excesso de feminino. Exatamente, porque na escola a grande maioria são mulheres, né? Então a gente vê assim, especialmente os pequenos, eles querem colo, eles precisam fazer às vezes um soninho, eles estão cansados, eles querem que tu coloque o sapato, que tu amarre, coisa que é ainda de uma infância que poderia ser feito em casa. Mas eles estão entrando muito cedo para a escola, né, Mara? Eles estão. Isso não é ruim, mas por toda essa demanda, por toda essa falta de tempo, essa pressão que a gente vive, fica faltando um pouquinho de família, fica faltando um pouquinho de colo. Eu vejo assim, quando eu entro lá nos prezinhos, eles querem conversar, eles querem pentear o cabelo da gente, eles querem fazer o quê? Eles veem a gente como alguém, claro, diferente do professor, mas que vai lá para fazer um pouco de mãe, um pouco de poder brincar, poder fazer coisas que eles gostariam de fazer e que nem sempre a escola permite, porque a escola também tem o seu processo todo, né? Eles estão lá na escola para poder avançar, para poder fazer aquisições a nível pedagógicas. Mas quando a falta interna sinaliza, como é que eu vou conseguir fazer mais aquisições se eu não tenho suprido a minha parte mais básica? Só que tem umas outras coisas também que a gente observa, né? Que é o professor se sente seduzido também a assumir uma postura de pai, né? E isso acaba entrando numa dinâmica meio complicada, né? É difícil. Porque como é que tu não vai parar? Tu não vai auxiliar aquela criança? Impossível, né? A grande maioria de nós são mulheres, mães, né? Então, tu também tenta olhar para aquela criança além daquilo tudo e entender o que ela está querendo. Muitas vezes eu vejo assim, de uma forma maior no centro ocupacional. Tia, fiz um machucado, nossa, eles vêm correndo, eles choram. Aí tu vai lavar, tu vai fazer o que tem que fazer. Não tem nada. Na verdade, o que eles querem? 2 minutos de carinho. Então aí, sabe, é uma coisa tão mínima. Aí eles querem um band-aid colorido, eles querem atenção. Aí tu já aproveita, daqui a pouco tu já penteia o cabelo, tu já faz uma chiquinha. Coisas, deu. A criança já sai com um sorriso. Aquilo que aconteceu, ela já não lembra. E isso me traz muito em memória que um dos meus filhos, ele teve... na época da escola, muitas questões com a aprendizagem escolar, né? E foi uma criança com também problemas de comportamento, né? Nesse período de ingresso à idade escolar. E eu era chamada constantemente para a escola, né? E além disso também ele se machucava muito em casa. Mas eu estava numa fase, num período da minha vida, Nara, em que eu não tinha tempo para eles. Entendeu? Eu não tinha. Então eu trabalhava em 3 turnos, trabalhava inclusive no fim de semana, porque naquele momento, na nossa estrutura familiar, era o que era necessário. Exato. E a gente procura fazer sempre antes o que é necessário. Com certeza. Temos que dar conta, né? Com certeza. Então naquele momento eu estava dando conta, era de trabalhar. Só que daí antes, o que acontecia com ele? Acontecia que os momentos que ele tinha para comigo era quando eu era solicitada ou porque ele se machucava e aí ele ia para o hospital, olha só, olha o quanto isso é sério. Nossa. Ou então quando eu era chamada na escola e aí eu me fazia presente. Então veja a que nível o ser humano como pai chega com a relação dos filhos. E a gente não está querendo botar culpa, porque eu também não sabia, entendeu? Não, acho que... Eu fazia o que era, o que era possível. Com certeza. Feito. Não é uma questão de culpabilizar ninguém, não é essa a questão. A questão
é que existe toda uma pressão social muito grande. E a gente entra nisso. Então, às vezes eu percebo assim, puxa, aquela mãe tem que vir de novo na escola. Eu entendo o quanto é difícil, mas é por algo muito maior, né? Ou então, às vezes, a gente faz encaminhamentos dentro da rede, que precisa, às vezes, de um olhar do neuro, da psiquiatria, um atendimento psicológico diferenciado. E aí o que eu vejo? Mas eu não tenho tempo, eu preciso trabalhar. A gente consegue entender tudo isso. Mas aquela criança também precisa ser assistida. Com certeza. Ela está pedindo algo mais. Nossa, ele mostrava, por exemplo, meu filho na época mostrava através disso, né? Era uma maneira que ele tinha de me acessar. Agora eu posso te dizer que hoje eu estou assim, é um orgulho que transborda no meu peito saber que hoje ele trabalha com criança. Viu que legal? Ele trabalha com criança e está tendo muito sucesso na área que ele está empreendendo. Então. E com crianças com comportamento, disciplina. Ele foi buscar alguma coisa nessa área, com certeza. De alguma forma também ele está fazendo as suas compensações, né? Com certeza. E eu fico muito feliz e muito orgulhosa de saber que de alguma forma eu pude operar nele, mesmo que naquela época não da melhor forma, porque até eu não sabia, né? Mas hoje a gente está tendo relações muito mais felizes do que a gente teve. E já estamos com o tempo excedido de novo. Opa! Coisa boa, né? Então vamos agora chamar novamente os apoiadores e logo voltamos. O Espaço Integrar está localizado na Praça da Bandeira, em São Pelegrino, Caxias do Sul. Tem como serviços oferecidos aos seus clientes constelação sistêmica familiar, psicogenealogia e análise transgeracional, biodecodificação, liberação de traumas, simpegética, medicina da integração, reiki e barras de acesso. Voltamos então com o programa Constelações Sistêmicas Familiares, hoje trazendo a Nara, uma amiga muito querida. Como a gente estava falando então, acredito que no momento que existe uma união entre escola e pais, a criança consegue se sentir pertencente, ela recebe a atenção que ela quer. Isso significa o quê? Que mesmo que ela tenha algumas dificuldades, o pai, a escola acessa o pai e vice-versa, a coisa funciona mais rápido. Porque com a criança, os tratamentos, qualquer coisa que precise é mais imediato. Ela está em fase de formação, né? É tudo mais rápido. Trabalho terapêutico. Exato. Tem um feedback muito rápido, né? Por quê? Porque elas não têm coisas, questões tão cristalizadas que nem nós adultos. Claro. E que demora muito para mudar. Então as crianças são rápidas. Então o que eu diria assim, para a gente poder pensar enquanto família, quanto mais a família estiver junto com a escola, melhor vai estar aquela criança. Isso é fundamental, porque é um desejo da criança também. Assim como quanto o pai e a mãe, quanto mais sintonia aquele casal tem com relação a seus filhos, melhor é a dinâmica familiar. Mais tranquilo vai ser criar aqueles filhos. Sim, porque os filhos vão para a escola tranquilos quando eles percebem que o pai e a mãe estão bem e que eles dão conta das suas questões pessoais ou familiares, porque senão a criança se sente seduzida a tentar resolver junto com a família essas questões. Por Exatamente. isso, do TDAH, a criança vai para a escola, mas o pensamento dela, o déficit de atenção dela está focado no problema que o pai e a mãe têm em casa. Então ela quer voltar para casa correndo, é a hiperatividade, né? Eu não consigo ficar aqui, porque lá em casa eu tenho algo muito mais importante do que o que esse professor quer me passar. Exato. E aí quando está na escola, tem as duas demandas. Tem a demanda pedagógica, que ela existe, ela precisa ser feita, e tem a demanda daquela criança. Então, o quanto é importante quando os pais vêm até a escola e também solicitam ajuda da gente, para que a gente possa olhar para aquela criança de uma forma diferenciada. Cada um é um, sem sombra de dúvida, mas alguns são muito mais. Tu tem que olhar muito mais, eles precisam de muito mais. Desde as questões pedagógicas, de poder estar adaptando material para que eles possam atingir os objetivos, né? E acho que hoje também a gente está no momento em que cada criança é única e ela tem que ser comparada somente com ela, porque ela tem o tempo dela.
assim como cada família é única também, né? E que precisa de um tempo, às vezes, para amadurecer as suas dificuldades e mudar. Mas para tudo isso, eu tenho que desejar enxergar. Sim. Porque se eu não quero enxergar as minhas dificuldades, todo mundo permanece na dor. Mas tu sabe que hoje mesmo eu estava comentando com umas pessoas conhecidas minhas que em algum momento uma das minhas professoras, né, falou uma frase que para mim ficou muito marcado, que nós comumente costumamos dizer que as pessoas não querem ou são resistentes. E essa professora trouxe um entendimento que disse assim, não é que as pessoas não querem, elas não sabem, elas não conseguem, ou às vezes elas não têm autorização, permissão. Também. Interessante também isso, né? Sim, interessante bem isso. diferente. Claro, num primeiro momento, é a primeira coisa que a gente... diz, a resistência. Nossa, que difícil, por que essa família não quer? Né? Mas não é bem assim. Há de se ver o contexto no todo, né? Nara, olha só, nós já terminamos aqui, foi muito rápido, né? É rápido mesmo. Eu posso te deixar o convite para a gente voltar? Com certeza. Porque eu acho que falta muita coisa para a gente conversar. Com certeza. Eu vou te deixar então com datas considerações finais, tá? Eu queria agradecer então por estar aqui, a Nath, enfim, né, a TV Cidade. E isso que eu falei é uma coisa que de fato eu acredito, assim, ó, nessa junção, família e escola. Para que as nossas crianças tenham um futuro diferente, tenham um futuro mais harmonioso, que o mundo viva mais a paz e menos a guerra, né? Que é o que a gente tem plantado, é o que a gente tem tentado todo dia, apesar da mídia dizer às vezes que não, né? Mas eu ainda acredito que a gente possa mudar muitas coisas pelas crianças e através delas. Muito obrigada, Nara. Igualmente.